Olá para você de casa, hoje é dia 31 de agosto, quinta-feira, e nós vamos ver agora o que será destaque no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Indústrias precisam se adequar para não prejudicar exportações. Programa Balcão de Direitos encerra nesta quinta-feira. Até o momento já foram feitos mais de 1.500 atendimentos. Agosto termina com 6 julgamentos em Óbidos. O juiz da comarca de Óbidos fala sobre o mês do júri. Raio mata 26 cabeças de gado em propriedade particular na comunidade 13 de Maio. E ainda, mãe que teve a casa incendiada pede ajuda para internar o filho em uma clínica de recuperação. Essas informações você vai acompanhar agora no jornal Sentinela Notícias, segunda edição, que já está começando. E muito boa noite a você, telespectador, que está acompanhando a nossa programação nos bairros da cidade de Óbidos e também nas demais localidades. Muito obrigada pela sua audiência. Aqui na Sentinela TV você fica sabendo dos principais fatos que acontecem na cidade e também na nossa região. E nós vamos começar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. A exportação de produtos eletroeletrônicos pode ser prejudicada caso as indústrias brasileiras não se adequem às normas internacionais de qualidade. Um dos passos é se livrar do uso de matéria-prima com componentes perigosos. Vamos ver agora na reportagem da Band Amazonas. Imagine um computador, uma geladeira ou um televisor. O que eles têm em comum? A pergunta é simples de responder. Todos eles são fabricados com matéria-prima carregada com metais perigosos, seja nos componentes ou na parte periférica. A dificuldade de fazer o monitoramento dos produtos perigosos fabricados no polo de eletroeletrônico levou o Sistema Brasileiro de Tecnologia a abrir discussão sobre o assunto. Muitos retardantes de chamas, que são catalisadores, são produtos que estão dentro do processo, fitalatos hoje incluído, que são uma classe de substância que é muito perigosa e de contaminação, inclusive por via aérea. Então, é uma coisa preocupante para o meio ambiente e que a rede se propôs a tratar dentro dos processos aqui no Brasil. Em outros países já existe essa filtragem e lá só entra produtos isentos de químicas perigosas, o que tem preocupado a indústria local, que teme uma queda na exportação. Não tendo a certificação RoHS, que a gente está discutindo nesse workshop, a indústria não pode exportar para os países de primeiro mundo, A União Europeia, desde 2006, há 10 anos atrás, tem uma regulamentação que proíbe entrar produtos que tenham substâncias perigosas em níveis exagerados. O que nós estamos discutindo aqui é como ajudar a empresa nacional a se adequar a esses regulamentos, a essas normas, para que não perca o mercado exigente como a Europa, Japão, Canadá e Estados Unidos, E mudando de assunto, o programa Balcão de Direitos encerrou nesta quinta-feira e muita gente aproveitou o último dia de atendimentos para utilizar os serviços oferecidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Acompanhe. Dona Mariana Eliane aproveitou o último dia de atendimentos ofertados pela Defensoria Pública do Estado do Pará. De ontem para cá, já foram realizados mais de 1.500 atendimentos à população obidense. Segundo ela, o programa Balcão de Direitos irá ajudá-la a tirar documentos que ainda estão faltando. Já é muito gratificante, até porque nem todo mundo aqui tem condições de pagar, pelo seu documento. Então, isso é uma oportunidade muito grande, para a gente poder vir tirar o documento da gente, Eu creio que isso é uma satisfação muito grande, Que Deus abençoe cada um desses que estão aqui nesse prontificário a ser beneficiário
como corte de cabelo, tirar a identidade, trocar a certidão de nascimento. Então, eu acho que isso é muito gratificante, né? Hoje é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então eu vinha tirar uma certidão do meu esposo, mas no momento eu não consegui porque ele tem que assinar. Então eu consegui uma vez guardando para ele, né? Então agora estou aguardando uma vez para mandar cortar o meu cabelo também, né? Tem um pouco de participação também aqui, né? Que é maravilhoso. A coordenação da Defensoria Pública do Pará informou que de Prainha até Óbidos, mais de 16 mil atendimentos foram concluídos, sendo eles emissão de vários documentos como carteira de identidade, certidões, exames de DNA e atendimentos jurídico-judicial e extrajudicial. Por ser a última cidade que nós trabalhamos e tudo mais, Óbidos tem surpreendido pelo volume de atendimentos, né? Nós não tivemos a carteira de trabalho por uma questão técnica, mas os outros atendimentos estão disponíveis, como carteira de identidade, como segunda via de certidão de nascimento, e os números ele vem acompanhando, né? O que foi nas outras cidades. Ontem nós tivemos 1.300, hoje a gente deve bater um pouquinho menos, porque no segundo dia sempre é um pouco menos, e a gente até agora já estamos com quase 16 mil atendimentos em Almerim, em Prainha, em Santa Maria do Uruará, Monte Alegre, Alenquer e aqui Óbidos, que deve fechar, acho que aí os 17 mil atendimentos. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Agosto termina com 6 julgamentos em Óbidos. Juiz da comarca de Óbidos fala sobre o mês do júri. Raio mata mais de 26 cabeças de gado em uma propriedade particular na comunidade 13 de Maio. E ainda, mãe que teve a casa incendiada pede ajuda para internar o filho em uma clínica de recuperação. Essas notícias você vai acompanhar logo após os nossos comerciais. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com a programação do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Agosto terminou com 6 julgamentos em Óbidos. O juiz titular, Dr. Clemilton Salomão de Oliveira, conversou com a nossa equipe de reportagem hoje pela manhã e falou sobre o trabalho do Poder Judiciário aqui na cidade. Vamos ver. O mês de agosto foi marcado por julgamentos no município de Óbidos. 6 foi o número contabilizado pelo juiz titular da comarca de Óbidos, Dr. Clemilton Salomão de Oliveira. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, ele falou sobre a sua volta para o município, agora como juiz titular, já que atuou como substituto no ano de 2014. Segundo ele, o mês de agosto, os julgamentos aconteceram de forma acelerada, dando assim à população uma resposta mais rápida da atuação do Poder Judiciário em Óbidos. Foi uma meta estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para acelerar os julgamentos dos processos que envolvessem crimes dolosos contra a vida, que é homicídio, aborto, infanticídio e suicídio. Geralmente a gente tem muito homicídio consumado e homicídio tentado. Então eu cheguei aqui em junho, retornando a Óbidos, agora como titular, e a pauta já estava cheia, só pude marcar 6 júris por mês de agosto. Nós realizamos os 6 júris, foram 6 julgamentos, contou com a participação do Ministério Público, dos advogados, dos jurados. Dentre esses julgamentos tivemos júris de repercussão, de pessoas conhecidas, em que alguns foram condenados, outros foram absolvidos. Um exemplo de um júri que foi julgado e o réu foi condenado foi de um rapaz que já é muito conhecido aqui na cidade, não tem problema em divulgar que o processo é público, que se chama Heráclito, conhecido como Arigó. Ele foi julgado, foi condenado a 19 anos de cadeia, mas ele está foragido. Tivemos outros réus julgados que não são tão conhecidos. Tivemos também um júri de um processo de Juruti, que teve que vir ser julgado aqui porque os jurados lá estavam considerados imparciais, não estavam sendo imparcial, e aí foi desaforado, nós julgamos.
e foi muito produtivo, porque a nossa comarca foi elogiada ontem pela desembargadora que veio aqui acompanhar os trabalhos, e ela disse que a nossa comarca foi uma comarca diferenciada, porque marcou acima de 5 júris. As outras normalmente estavam marcando só 3, por conta da demanda pouca. Qual é a finalidade dessa aceleração? A finalidade é dar uma resposta rápida aos processos, para que a população veja o trabalho do judiciário, para que a população veja que os crimes estão sendo apurados, estão sendo julgados e os culpados punidos. Essa é a nossa preocupação, que a população e os criminosos saibam que tem justiça funcionando com rapidez e que aquele que é o culpado sofreu a pena adequada, vai ser preso, vai para o presídio, cumprir a sua condenação. E para o mês de setembro já há julgamentos marcados e um deles possivelmente será de um caso de grande repercussão no município. A prioridade é o processo de réu preso. Já nós vamos ter julgamento de um réu que está sendo acusado de matar um cidadão, de tocar fogo no carro do rapaz que faleceu. Eu não posso citar nomes ainda porque ainda não foi julgado, mas ele foi acusado de matar com tiros, vários tiros, inclusive na cabeça de um rapaz jovem, e após tocou fogo no veículo do rapaz, num matagal bem distante. E, por exemplo, ele é réu preso, o rapaz está preso, esse réu está preso lá em Santarém. Esse processo eu vou pautar talvez agora em setembro ainda, mas já tem outro júri marcado para setembro. Então, no mínimo, em setembro teremos 2 júris, em outubro talvez mais 2 júris. Eu estou acelerando, estou fazendo o que eu posso. Eu e minha equipe de servidores, nós estamos trabalhando toda a força que a gente é capaz, dentro das nossas possibilidades, está acelerando os processos, principalmente os crimes violentos. A gente está acelerando para julgar rápido, para que os culpados sejam punidos. De acordo com o juiz, Óbidos é uma cidade pacata, mas com muitos processos que ainda precisam ser julgados devido ao aumento da criminalidade. Eu vejo que a população, apesar de ter muitos processos, uma população pacata, cidade pacata, mas a gente sempre vê que com o crescimento da população também cresce a criminalidade. Só que a gente agora vai dar uma resposta rápida para servir de efeito pedagógico, aprendizado, para aqueles que estão praticando crime, reflitam, para aqueles que ainda não foram presos, parem de praticar crime, porque uma hora a casa cai, principalmente os traficantes de droga aqui em Óbidos tem muito, pequenos traficantes. Ser pequeno traficante também é crime. Você está portando 4 papelotezinhos de cocaína, de maconha, de crack, 4 ou 1 ou 2, a quantidade não importa, cabe em prisão, pode ser preso. A pena do tráfico é de 5 a 15 anos. Eu estou adotando uma força de trabalho mais intensa com relação aos crimes de tráfico de droga em Óbidos. Crime de tráfico de droga e os crimes violentos, que são os homicídios. Nós estamos intensificando a força de trabalho desses 2 tipos de crime para ver se diminui a quantidade de famílias desestruturadas por conta dos traficantes, dos usuários de droga, dos homicidas, e assim a população ter mais segurança na instituição Poder Judiciário. E mudando de assunto, um raio matou 26 cabeças de gado em uma propriedade particular na comunidade 13 de Maio, próximo a Óbidos. Veja na reportagem de Marcos Cantuário. A queda de um raio durante a chuva que caiu no final da tarde de segunda-feira desta semana provocou a morte de 26 cabeças de gado de uma fazenda na comunidade 13 de Maio, a 30 quilômetros da cidade de Óbidos, na região oeste do Pará. O forte calor e o tempo seco na região têm formado fortes temporais isolados. O fato aconteceu no sítio Santa Rosa. O cuidador dos animais havia saído para reunir o gado quando começou a se formar a tempestade. Com a aproximação do temporal, o vaqueiro, que é filho do proprietário do sítio, resolveu voltar para casa e soltar o gado. Pela manhã, quando saiu para o campo, se deparou com a triste cena. 26 reses selecionadas estavam mortas. Isso foi segunda-feira
pela parte da tarde, umas 5 horas da tarde, né? Esse tempo formou. E aí meu filho saiu para prender o gado. Aí, na mesma hora, como ele viu já tá chovendo e tá ficando muito feio, ele soltou o gado, não prendeu. E veio para casa. E aí deu esse raio, né? Só que a gente não tava sabendo de nada. Aí quando foi terça-feira eu cheguei lá, né? Ele disse que tava tudo bem. Aí nós vimos uns urubu voando, aí nós fomos lá dar uma olhada. Aí chegamos lá, tava os tirão de gado caído. Tudinho, assim, um atrás do outro. E mais na frente, outro lote de novo. Aí contou 26 reses. E só gado graúdo. E aí ele se desesperou, sabe? Seu Aurimar, que é criador há muitos anos no município, contabiliza um prejuízo de quase R$40 mil. As reses eram selecionadas. Fenômenos como esse são normais durante a chuva. Raios geralmente caem onde tem árvores ou em campos abertos, segundo especialistas. Foi quase 40 mil, foi uns 30 e poucos mil prejuízo. Era só gado graúdo. As recomendações sanitárias, em casos em que o gado morre por descarga elétrica, são de que o dono deve realizar a incineração ou enterrar os animais imediatamente, para que a carne não seja consumida, já que as condições para realizar o aproveitamento muitas vezes não atendem às exigências higiênico-sanitárias, colocando em risco a saúde dos consumidores. Há aproximadamente 10 anos criando seus animais na propriedade, seu Aurimar foi surpreendido com esse grande prejuízo. Agora, com fé em Deus, ele agradece o livramento do filho e busca forças para recuperar o que foi perdido. Olha, eu só penso em Deus. Deus me dá força a recuperar tudo que do outro eu não espero, eu só espero dele, né? A força é com ele e eu tenho grande fé em Deus que ele vai repor de novo, mais do que foi perdido. E mudando de assunto, Dona Raimunda, que teve a casa incendiada pelo próprio filho, pede ajuda para interná-lo em uma clínica de recuperação, pois ela não aguenta mais os prejuízos que o filho tem causado durante todo esse tempo. Veja. Dona Raimundinha está mais calma, mas está passando por um grande problema em sua família. Ela teve a casa incendiada pelo filho de 42 anos que sofre com transtorno mental. Dona Raimundinha é maranhense e veio para Óbidos há 35 anos. É mãe de 4 filhos. Hoje ela voltou a vender seus produtos em sua barraquinha na feira. Do serviço de camelô é de onde ela tira o sustento da família. Calma, mas não em paz, Dona Raimundinha quer ajuda para tratar do filho, com quem lida há 15 anos. Natanias está preso na delegacia e a vontade da mãe é que ele possa ser internado numa clínica de recuperação. A minha situação tá na mesma, eu não tenho nada, estou dormindo na casa do meu filho, mas nesse momento eu peço socorro, grito, imploro pelas autoridades que me ajudem a internar meu filho. É o que eu quero, juiz, promotor, delegado, vereador, prefeito. Ajude uma mãe que se sente desesperada. O apelo é de uma mãe que quer ver o filho bem e de volta ao convívio social. Raimunda relata que o filho não possuía problema nenhum até se envolver com substâncias que o levaram a esse estado. Ela contabiliza uma série de prejuízos causados pelo problema do filho. Todo mundo sabe do meu sofrimento, que a primeira vez não é essa que ele faz, tocar fogo na casa. Ele já tocou na primeira na frente, agora tocou na de trás. Já uma vez ele tinha tocado uma no interior que deu prejuízo de 5 mil, quebrou o cable, quebrou já os contadores de energia. E aí, quanto ele está quebrando tudo isso meu, destruindo minha vida e o que é meu, tudo bem. E quando destruiu o que dos outros que viram em cima de mim, que eu não tenho condição nem de comprar uma comida para mim comer, como é que eu vou pagar os prejuízos? Por isso eu grito um grito de socorro, de mãe desesperada, que pede uma ajuda. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda a internar meu filho. Só o que eu peço, se existe autoridade, apareça agora, pelo amor de Deus.
Eu quero que ele vá para ele se recuperar, voltar, viver na sociedade, que ele tem uma filha e precisa muito dele, e ele ama ela, e ela ama ele. Eu não estou pedindo para internar ele para mim me ver livre dele, não. Eu quero que interne ele para ele ficar bom, para ele vir cuidar da filha dele e que ele possa cuidar de mim também, que eu já tenho 61 anos, né? Tô velha, vivo doente, ele sabe que eu vivo doente, que ele sabe do meu sofrimento, que eu trabalho todo dia. E ele estando bom, ele vai trabalhar para ajudar o filho dele, a filha dele e me ajudar também, né? Eu não quero me ver livre do meu filho, que eu amo ele. Todo mundo sabe do meu sofrimento que eu estou sofrendo. Me dói muito eu ficar longe dele, mas eu estou vendo que o jeito é esse, né? O que eu posso fazer nesse momento é esse, correndo atrás, não de me livrar do meu filho, atrás de um tratamento para ele voltar bom e viver no meio da sociedade, como ele vivia antes. O drama de Dona Raimundinha começou há 15 anos atrás, quando Natanias retornou de Manaus já com essa deficiência ou dependência. Ele não nasceu com esse problema, ele é estudado, ele é formado em professor. Só que ele foi para Manaus e para lá ele me apareceu com esse problema. Tem 15 anos de sofrimento meu. E aí hoje eu estou me sentindo no fundo do poço. Mas eu quero que meu filho vá e volte bom, né? Ontem mesmo uma senhora me falou que o filho dela foi para lá, para Belém, passou 5 anos, voltou bem, está bem com ela. Assim que eu quero que meu filho volte, para me acolher ele, abraçar ele, beijar ele, dizer o quanto eu amo ele, que ele sabe que eu amo ele, ele sabe. Agora mesmo fui lá na delegacia, abracei ele, ele me abraçou, me tire daqui, mamãe. Eu digo, eu vou lhe tirar meu filho mais bom, no nome do Senhor Jesus. Eu vou conseguir uma vitória para você e para mim. Então fica o apelo da Dona Raimunda aí às nossas autoridades competentes. E essas foram as informações do jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta quinta-feira. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais notícias aqui da cidade e também da região. A você eu desejo uma excelente noite e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.